Então, manda abraço. Vamos lá. Podemos começar? Acho que Bom, sim, já 7h03, o pessoal vai acabando de entrar. ok. Eu vou devagarzinho, a aula não é muito longa, mas vamos lá. Preparação. Se álcool hoje eu também agora tá impossível, hein, velho. Não, álcool de bebê mesmo. Vamos. Quem vai tirar o áudio aí? O de bebê. Bloqueia o áudio aí de alguns aí, por favor. Bom, começando a nossa aula aqui, o Adriano me deu essa missão de falar sobre o álcool e o coração, né? O álcool é considerado por muitos até como uma droga lícita, né? Pelos efeitos adversos que pode causar, inclusive na parte de comportamental, né? Já foi até proibido nos Estados Unidos na década de 50, com a famosa lei seca, que muitos de vocês já devem ter visto até filmes sobre isso, né? Que, na verdade, estimulou a formação de alambiques clandestinos, contrabando e acabou piorando a situação e não diminuiu o consumo, e o governo americano acabou liberando o álcool de volta e hoje é consumido no mundo inteiro através de diversas formas, né? E existem vários estudos interessantes que mostram o benefício do consumo de álcool moderado, protegendo contra a doença coronariana, principalmente doenças do coração, e é isso que a gente vai discutir aqui com vocês hoje. Deixa eu ver aqui, porque o meu slide não está indo. Ok. Então, como eu já falei, estudos epidemiológicos têm mostrado efeitos benéficos do consumo moderado de bebidas alcoólicas na morbimortalidade da doença arterial coronária. Um benefício adicional tem sido atribuído ao vinho, provavelmente devido aos efeitos antioxidantes e antiplaquetários. A maioria dos estudos que eu li não deixa muito claro se realmente o vinho tem um adicional. Alguns mostram, outros nem tanto. De maneira geral, é o álcool consumido das mais diversas formas, né? Então, admite-se que além do próprio álcool, que eleva os níveis de HDL, podendo levar até 12%, componentes alcoólicos do vinho, que são as substâncias fenólicas, flavonoides e assim por diante, diminuem significativamente as reações de peroxidação lipídica, desempenhando um papel protetor adicional, né? E a maioria dos estudos mostra que indivíduos abstêmios têm uma mortalidade maior do que os que têm um consumo discreto moderado de álcool por doença coronária. Quando o consumo de álcool aumenta a mortalidade. Então, essa seria a relação. Acredita-se aos flavonoides presentes no suco de uva e no vinho a capacidade de dilatação do vaso e a ação benéfica do coração. Existem outras ações a nível de aumento de HDL, como eu já falei, a nível de agregação plaquetária e anticoagulação, que nós vamos discutir nos próximos slides. Um estudo que chamou muita atenção foi, vamos voltar aqui, falando um pouquinho do que seria o consumo moderado de álcool. É só para a gente se situar, né? Que a gente falar consumo moderado de álcool, o que seria? Então, seria uma ingestão diária de 30 gramas de álcool, que equivale o quê? A 400 a 500 ml de cerveja com álcool a 5%, 250 ml de vinho branco, 170 ml de champanhe, 170 ml de vinho tinto com álcool variando de 13% a 14%. 170 ml de vinho tinto dá aí menos de meia taça, seria por dia, tá? E uma dose de bebida destilada com álcool em 40%, geralmente essas bebidas têm um teor alcoólico muito grande, que aí a gente pode colocar aí o uísque, a cachaça e a vodka, tá? Então isso seria para vocês terem em mente o que é realmente um consumo moderado de álcool. Então, falando de estudos, tem um estudo muito interessante que foi conhecido como o paradoxo francês, né? Foi um estudo feito com a Organização Mundial de Saúde para inferir hábito alimentar do europeu sobre mortalidade. Esse estudo mostra esse gráfico aqui, que é muito interessante. Vocês podem observar
que é um gráfico de mortalidade, tá? Por ingestão de dieta rica em gordura saturada, que traduzindo do inglês, gordura láctea. Né? E o que a gente observa nesse gráfico que foi comparando hábito alimentar com mortalidade, inferir, né? A gente vê que a França tinha alto consumo dessa dieta de gordura saturada, porém a mortalidade ela era baixa, muito semelhante a países que comiam menos gordura saturada, como Portugal, Espanha e Itália, com um preço significativo. E se vocês forem observar, se a gente compara com países como do Reino Unido, Irlanda, esses pacientes, o pessoal ingerindo a mesma dieta com alto teor de gordura saturada, com uma mortalidade muito maior do que os franceses. E aí foram aventar por que isso estaria acontecendo, né? E essa tabela aqui mostra a mortalidade anual em pessoas de 35 a 64 anos nesse estudo, quando se compara populações de diversas regiões do mundo, do Japão, e aqui a gente dando um destaque pessoal especial à França, na região de Toulouse tem uma diferença em relação a outras regiões da França, vocês podem observar aqui, Estrasburgo, Lille na França, Suíça, Stanford, Belfast e Glasgow. Se a gente for olhar aqui, a mortalidade em Estrasburgo, no sexo masculino, seriam 178 mortes por 100 mil habitantes, e no sexo feminino 11. Quando a gente compara com países como do Reino Unido, Belfast e Glasgow, a gente vê uma mortalidade de 348 a 380 por 100 mil, e no sexo feminino um pouco menor. Vocês podem observar que a gente não vê diferença no sentido, nos critérios que poderiam aumentar a mortalidade, que seriam níveis séricos de colesterol, a medida da pressão sistólica, pressão arterial sistólica, e a proporção de fumantes nesses países, né? Então, a gente observa uma mortalidade semelhante na Suíça, na França, e com aumento maior, com uma mortalidade maior nos Estados Unidos, na região de Stanford, e países do Reino Unido. Então, isso concluiu, isso aí foi chamado do paradoxo francês, né? O francês comendo muita gordura saturada, o francês gosta muito de foie gras, né? Que foie gras nada mais é do que comer um fígado cirrótico de um como é que chama o bicho lá, um ganso, né? E dentre outras coisas, né? E mesmo assim eles morrem menos do que a turma do Reino Unido. Então foi atribuído isso aí ao paradoxo francês, e exatamente o oposto do paradoxo francês foi observada essa grande mortalidade nos países do Reino Unido. E quando se coloca a variável vinho, comparando a mortalidade, observa-se que a França fica ali na mortalidade muito próxima de Portugal e esses demais países aí que vocês veem na curva embaixo. Então, a partir desse estudo que foi feito na década de 80, final da década de 80, foram instigados a vários estudos para poder entender por que isso acontecia e o possível mecanismo protetor do vinho nos franceses. A gente sabe que os franceses têm o hábito de beber vinho regularmente, todos os dias, né? Isso a gente percebe nitidamente através de estudos de comportamento. Nós frequentamos um congresso na França durante muitos anos, um grande congresso europeu de cardiologia intervencionista, e as primeiras edições eles tinham o hábito de colocar a gente no congresso, numa área de restaurante lá, que a gente comia uma refeição típica francesa no meio do congresso, meio-dia, 1h da tarde, composta de entrada, prato principal, sobremesa e vinho. Depois a gente continuava assistindo a aula normalmente. Então, isso aí, acredito que eles têm até orgulho desse hábito deles de tomar o vinho, né? E quais, então, seriam os mecanismos de proteção
que o álcool infere na doença cardíaca. O aumento de HDL, todo mundo sabe que o HDL tem um efeito protetor sobre o coração, porque ele faz o transporte do colesterol das vasos para o fígado e assim a eliminação, né? Efeito hemostático, então existem estudos que mostram que o consumo de álcool inibe a agregação plaquetária, eleva o ativador tecidual do plasminogênio e reduz as concentrações do plasminogênio. A maioria dos efeitos protetores do vinho são atribuídos aos flavonoides, que possuem essas propriedades antioxidantes, vasodilatadores e antiagregantes plaquetários, né? Isso aqui é uma meta-análise que foi feita inferindo aí biomarcadores associados ao consumo de 30 gramas de álcool por dia. Então, vocês podem observar que esse consumo proporciona aí um aumento do HDL, conforme eu já mencionei. Aí tem aumento de apolipoproteína A, um aumento de triglicerídeo também. Então, paciente que tem triglicerídeo alto, diabético, tem que ter precaução em relação ao consumo de álcool, aumento do plasminogênio e assim por diante, mostrando que ele infere no aumento do HDL e nos mais vários mecanismos de coagulação, né? E com isso, atribui-se a isso o efeito protetor do álcool sobre a doença arterial coronariana. Existem alguns estudos também mostrando benefícios em relação ao AVC, e alguns estudos colocam que haveria uma incidência maior de acidente vascular hemorrágico em pessoas que consomem álcool, exatamente por conta dessas alterações no sistema de coagulação. Teria um efeito protetor sobre o acidente vascular isquêmico, mas porém tem um pequeno aumento na taxa de hemorragia. Esse estudo é um estudo muito interessante, feito pelo Dr. Protásio, é um estudo experimental, inclusive eu já até tive o prazer de assistir essa aula dele no Congresso Brasileiro de Cardiologia, acredito que alguns de vocês possivelmente também tenham visto, e esse estudo foi um estudo experimental, publicado numa revista de patologia molecular, na qual o Dr. Protásio e os colaboradores fizeram um estudo no qual eles utilizaram coelhos australianos como cobaias. E eles colocaram uma dieta muito pesada de gordura saturada nesses coelhos. Vocês podem observar aqui no grupo controle. E eles pegaram 3 grupos. Um grupo controle, um grupo de coelhos que ingeriram álcool, além da dieta altamente gordurosa. E o terceiro grupo que utilizou derivados não alcoólicos do vinho, ou seja, suco de uva, né? Então, vocês podem observar que o colesterol total inicial e final de cada grupo, pode observar aqui um colesterol de 129 no controle, subindo para 879, no grupo de coelho que bebeu vinho, 156 foi para 1000, e assim por diante, mostrando também a elevação do nível de LDL nos 3 grupos de maneira muito semelhante. E aqui a quantidade de comida, né, saturada, e a quantidade de vinho que foi dada a esses coelhos. Após um certo período, esses coelhos foram sacrificados, e o que a gente vê nesses cortes histológicos aqui, lógico, isso aqui é a aorta dos coelhos, né? Então vocês podem observar que no grupo controle de coelho que comeu muita gordura e não bebeu vinho ou suco de uva, ele tem uma concentração muito maior de placa de aterosclerótica do que os que consumiram vinho e os que consumiram suco de uva. E esse gráfico aqui mostra exatamente isso. A área de placa na aorta no grupo controle foi acima de 60%. No grupo que ingeriu vinho foi algo em torno de menos de 40%. O grupo que tomou suco de uva um pouquinho maior do que o que bebeu vinho. Isso não deu diferença estatística em relação ao que bebeu vinho com o que bebeu suco, mas uma diferença estatística significativa no grupo que não bebeu produtos do vinho ou produto derivado do vinho.
E aqui foi feito corte histológico para medir a espessura da camada íntima e média dessas aortas, desses coelhos, mostrando também uma espessura da camada íntima média muito maior no grupo controle em relação ao que toma vinho, em relação ao que toma suco de uva, nesse caso mostrando que o coelho que consumiu mais vinho, ele tinha uma espessura íntima média estatisticamente significativa menor em relação tanto ao que ingeriu suco quanto ao grupo controle. Então, esse estudo experimental levanta essas hipóteses de um efeito protetor do álcool, mostrando características anatomopatológicas. É um estudo muito interessante, eu achei. E aí vem esse estudo prospectivo sobre o consumo de vinho e álcool, produzido também, publicado no Lance de 91, que mostra 51 mil pacientes de sexo masculino, mencionando que o consumo moderado de 30 a 50 gramas reduz o risco de morte por doença coronariana, e essa mortalidade pode ser reduzida até em 40%. E aí vem uma série de estudos na mesma linha, mostrando que além que o consumo do álcool tem efeito protetivo tanto em homens quanto em mulheres, idosos, pessoas fumantes e não fumantes. Como eu já disse no início dessa aula, por outro lado, o elevado consumo aumenta a mortalidade, especialmente com o uso até a embriaguez e o uso excessivo no fim de semana. Né? Muita gente fala, eu tomo só no fim de semana, mas bebe uma quantidade muito exagerada de vinho, de cerveja, de álcool no fim de semana, achando que está de boa. Né? Então, esses estudos inferem que o álcool em doses moderadas pode ser uma das drogas mais eficientes aí na proteção de morte contra a doença arterial coronariana. Isso aqui é uma meta-análise publicada no Lancet em 2004, que foi feito, pegou aí população de 52 países, mostrando o efeito potencial de fatores de riscos modificáveis associados a um infarto. E vocês vão ver esses gráficos aqui que são interessantes, quando a gente olha aqui, seriam os fatores fatores de risco. A gente vê cigarro, diabetes aqui, o HTN seria hipertensão, e aqui elevação de apolipoproteína B e A. Então, é um gráfico que mostra o risco de infarto conforme essas variáveis. À medida que a gente vai somando essas variáveis, por exemplo, aqui cigarro, diabetes, hipertensão e elevação de lipídio, a mortalidade vai aumentando gradativamente à medida que a gente vai somando esses fatores de risco. Quando a gente coloca obesidade, eleva mais ainda, e aqui ele coloca também fator psicossocial. O que ele descreve no texto como fator psicossocial seria estados de depressão, principalmente, que pode conseguir, alguns consideram também como fator de risco. Então, quando a gente vai somando esses fatores de risco, a mortalidade gradativamente vai aumentando, como todos vocês sabem, em vários estudos, né? E aqui esse gráfico exatamente seria a redução do infarto de acordo com alguns hábitos, né? Então, a gente pode olhar aqui não fumar, consumo de frutas e vegetais, a prática de atividade física regular e o consumo de álcool, né? Então, a gente vê todos esses têm efeito protetor, e à medida que a gente soma esses hábitos, a mortalidade, o risco de infarto vai diminuindo. Pode observar nesse último gráfico aqui, quando a gente observa o somatório de não fumar, comer fruta e vegetal, praticar exercício, beber álcool, com consumo moderado, o risco de infarto cai de maneira bem significativa. E essa curva aqui mostra também exatamente a mesma coisa. O gráfico mostrando fatores protetores e fatores de risco associados à mortalidade, ao risco de infarto. Dando destaque aqui ao álcool, aqui embaixo, mostrando um efeito protetor até maior na mulher do que no homem, com consumo moderado de álcool. Aqui a gente vê os outros fatores protetores, consumo de frutas e vegetais, exercício físico,
e aqui os fatores de risco, né? Cigarro, diabetes, hipertensão, obesidade abdominal e esse fator psicossocial jogando na curva exatamente para a direita. Um outro estudo interessante é um estudo chamado Hale Project, que a gente sabe que na Europa a população mundial, da maneira geral, está envelhecendo muito, aquela pirâmide na Europa é muito mais acentuada, a população idosa é maior, embora é uma tendência mundial. Por conta da melhoria da medicina, das condições de vida em geral, a longevidade do ser humano está cada dia maior, né? Quando não vem uma pandemia para poder dar uma equalizada nessa equação, né? Então, esse estudo é interessante. É um estudo com 1.507 homens e 832 mulheres na faixa etária de 70 a 90 anos. Os estudos mostram que a maior causa de mortalidade em países europeus industrializados, se usa essa expressão, é por doença coronariana, por infarto e por câncer, né? Então, eles resolveram seguir essa população idosa, um segmento de 10 anos, em 11 países na Europa, e na qual eles foram quantificar esses hábitos que a gente lista aqui abaixo. A dieta mediterrânea seria a dieta mediterrânea, uma dieta rica em frutas, verduras, sementes, diminuindo a questão da carne vermelha, dando uma predileção para carnes de ave e de peixe, seria basicamente a dieta mediterrânea, o consumo moderado de álcool, a prática de atividade física e o hábito de não fumar. Então, esse estudo mostrou esses resultados interessantes, vocês vão ver nesse gráfico aqui, né? Então, aqui seriam os fatores protetores, à medida que a gente vai observando aqui, por exemplo, a mortalidade de todas as causas nessa população idosa, né? Então, mortalidade de todas as causas, o consumo de álcool, a gente vê um efeito protetor aí, algo em torno de 22%, e quando a gente pega a morte por doença coronariana, a gente vê aqui 0,6 seria um efeito protetor de 40%. E aí a gente vê também benefício em todos esses quesitos, né? A ingestão da dieta mediterrânea, a prática de atividade física regular e o hábito de não fumar. E esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra que a somatória desses hábitos, ele diminui gradativamente a morte de todas as causas, né? Então, quanto maior o número de hábitos que o paciente tem, se eles somam os 4 hábitos, a mortalidade diminui muito mais do que quando ele tem 1, 2 ou 3. Por consequência, essa curva de Kaplan-Meier mostra exatamente isso aqui. Então, o traço contínuo preto é o paciente que adquiriu os 4 hábitos e assim por diante, vocês mostrando uma diferença interessante nesse passar de 10 anos nessa população idosa europeia. Então, são vários estudos que realmente mostram o benefício, conforme vocês podem observar aí. E os efeitos desfavoráveis no álcool no coração? O único efeito desfavorável que alguns estudos mostram seria no sentido da contratilidade miocárdica. Existe comprovação que o álcool reduz contratilidade miocárdica e exerce efeitos desfavoráveis na insuficiência cardíaca, por atuação no sistema de contratilidade, no sistema de excitação-contração do músculo cardíaco, inibindo bomba de sódio e assim por diante. E o álcool é considerado a primeira causa de miocardiopatia dilatada não isquêmica. Isso é um dado interessante que eu nunca tinha me atinado para isso. As mulheres são mais suscetíveis aos efeitos cardiotóxicos do álcool. A mulher é um bicho interessante, né? A gente olha aí, quando ela consome álcool moderado, ela morre menos do que o homem, mas se ela parece que toma mais, ela morre mais também, e tem mais efeito cardiotóxico, né? A abstinência do álcool melhora a função ventricular sistólica e diastólica, mesmo em pacientes que já têm miocardiopatia dilatada e manifestações de insuficiência cardíaca. Então, chama a atenção que pacientes que têm algum grau de disfunção miocárdica, o efeito do álcool não seria interessante, né? E
E aqui eu vou listar para vocês, para contrabalancear, né, a gente passou 80% da aula falando de efeito benéfico, protetor, diminuição de mortalidade em até 40%, mas aí a gente vem as questões sociais do uso do álcool, né, porque o álcool é uma bebida que nem muitos sabem ter controle sobre o uso, né. E aqui eu peguei umas orientações da Organização Pan-Americana de Saúde, atualizada em 2019, que mostra esses dados que vocês vão ver aqui. Em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, representando 5,5% de todas as mortes. O uso nocivo é fator causal de mais doenças e lesões. O consumo de álcool causa morte e incapacidade relativamente cedo na vida. Na faixa etária de 20 a 39 anos, aproximadamente 13,5% do total das mortes são atribuídas ao álcool. Existe relação causal entre o uso nocivo de álcool e uma série de transtornos mentais e comportamentais, além de doenças não transmissíveis e lesões. Então, o alcoolismo é um problema muito sério, né, que gera problemas sociais importantes, né? O álcool é uma substância psicoativa com propriedades que causam dependência e tem sido amplamente utilizado em muitas culturas durante séculos, que seu uso nocivo tem grande peso na carga de doenças, além do ônus social e econômico. Os efeitos maléficos do álcool são determinados pelo volume consumido, pelos padrões de consumo e, em raras ocasiões, pela qualidade do álcool. Então, na verdade, é volume mesmo. Quem bebe muito tem mais problemas de saúde e morre mais. E aí vem a parte comportamental, né? O uso nocivo do álcool pode causar danos a outras pessoas, membros de família, amigos, colegas de trabalho, estranhos. Além disso, resulta em um fardo significativo em termos sociais e econômicos de saúde. Está associado a desenvolvimento de distúrbios mentais e comportamentais e doenças como cirrose hepática, alguns tipos de câncer e doenças cardíacas, como a miocardiopatia alcoólica, que a gente enfatizou nos slides anteriores. Pode causar lesões resultantes de violência e acidente de trânsito, muitos fatais. A gente vê que hoje no Brasil a gente tem essa lei seca para tentar exatamente coibir o ato de dirigir embriagado, né? Existe uma expressão que eu uso muito antiga que fala que todo bêbado é rico, bonito, forte e sabe nadar, né? Essa expressão exemplifica exatamente isso, né? O comportamento da pessoa que ingere álcool em grandes quantidades. Então, o que a gente conclui? Que o consumo moderado de álcool deve ser permitido a quem já tem esse hábito. Não se deve recomendar o seu uso a indivíduos abstêmios, porque a gente não tem como prever o seu comportamento e os eventuais riscos sociais. O aspecto mais importante na prevenção de eventos cardiovasculares é o estilo de vida individual, que a gente mostrou isso em vários estudos, né? Como uma dieta saudável, a prática de exercício físico e o hábito de não fumar, certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês e está aberto aí a gente discutir. Alguém tem alguma pergunta? Quer trocar alguma ideia? O Fernando mostrou até um videozinho para mim aí, falando de um estudo recente na Espanha, né? É exatamente a mesma história, só que é uma publicação de imprensa leiga mostrando que até em dose alta teria efeito protetivo, né? Mas o que a maioria desses estudos que eu levantei aí realmente passou dos 30, 40 gramas de álcool dia aí, passa a ser maléfico, né? E essa questão comportamental é muito séria, né? Todo mundo consegue controlar o consumo moderado, né? Então, a gente vê isso claramente no nosso dia a dia aí, né? E essa questão de comportamental é muito séria, né? A pessoa se embriaga, vai dirigir, tem um acidente, mata pessoas que inocentes que estão trafegando, né? Então, é um negócio muito sério e realmente não tem como a gente controlar isso, né? Falar assim, não, faz bem, pode beber, vou prescrever uma dose de vinho aqui para você diária que você vai estar protegendo seu coração. Realmente protege, mas o problema é que
a pessoa não tem o controle, nem todo mundo tem esse controle, né, dessa quantidade que vai ingerir. Né? Ô, Flávio, Quer essa perguntar alguma questão coisa, também... Arthur? Não, é só comentar. Essa questão da ingestão do vinho, principalmente do francês, no momento da alimentação, que é cultural, igual a gente toma o suco, eles tomam o vinho, ele se estende somente durante a refeição. É por isso que a quantidade ingerida ela é pequena. Então, ele acabou de fazer a refeição, ele não continua enchendo a taça de vinho até acabar a garrafa, né? Então, ele vai lá, na França, serve muito aquelas jarras nos restaurantes, ou no locais, o cara já tem a garrafa de vinho aberta, já prévia, ele já põe a taça como se fosse para tomar igual a gente toma o suco. Essa é que é a questão, né? Que é cultural, e é difícil você mudar nosso hábito de vida, né? Não é nem considerado a ingestão de bebida alcoólica na rotina deles. E isso é interessante, esse comentário seu, Arthur. Inclusive, eu li em alguns artigos falando exatamente isso, que talvez até o fato deles beberem o vinho durante a refeição, eu sou um bebedor de vinho, e quem bebe vinho sabe que o vinho melhora à medida que você vai comendo, né? Ele vai ficando melhor. Diferente de outros tipos de bebida alcoólica, à medida que você vai comendo, você vai querendo parar, porque vai ficar meio empanzinado, meio inchado, né? E alguns estudos que eu li falam exatamente que talvez esse hábito de beber o vinho associado à comida, você acaba bebendo menos e tem uma absorção mais lenta e gradual, e isso poderia estar inferindo esses benefícios dos derivados do vinho na proteção do coração que eu comentei aí com vocês. Né? Então isso é real mesmo. Doutor Flávio, e sobre o uso do... pode terminar, Arthur. Não, só um comentário lá, eu achei interessante no slide que você colocou, Flávio, quando compara algumas cidades europeias, aí eu vi lá que tinha uma cidade, tinha Belfast na Irlanda e Glasgow, né, mostrando assim, uma mortalidade muito elevada comparado com a Toulouse, né, também outra cidade lá na Suíça. E a gente tem que lembrar que interessante que o irlandês e o inglês, eles têm uma ingestão de bebida alcoólica elevada. Né? Não é o uísque, vinho, né? e não é o vinho, né? E não é no momento da refeição como a forma habitual. É aquele no final do trabalho, quando acaba todo mundo, o cara enche a cara. Então você percebe que realmente talvez não tenha um efeito protetor. Talvez se a gente esmiuçar aquele trabalho, se puder ver a quantidade de ingestão de álcool diária, a gente pode perceber que tem essa diferença aí, né? Não sei, de forma cultural dessas cidades aí, de países. Isso é verdade. Ele faz até uma comparação com Stanford também, que deu uma mortalidade mais alta. Stanford fica na Califórnia, vinho, né? Mas nessa época, em década de 80, talvez não tivesse a produção de vinho todo, nem esse hábito todo que talvez o americano da Califórnia tenha hoje, né? Não sei também se eles têm o hábito de beber tanto vinho quanto de rotina, quanto o francês, né? E é verdade, eles consomem muita comida gordurosa, vocês viram lá, né? O pessoal do Reino Unido, e como você bem observou, eles bebem muito também, né? Só que destilado, né? E aí a gente fala, será que pode ser que seja o vinho realmente, né? E a quantidade, talvez. Eu acho que eles ingerem uma quantidade bem maior. E alguns estudos deixam bem claro, se a pessoa beber demais, e ele usa o termo embriaguez e excesso no fim de semana, isso é extremamente maléfico do que o hábito de beber controlado, né? E é difícil, né, você inferir esse tipo numa população geral que é muito variável, o comportamento das pessoas é muito variável, né? Ô Flávio. Oi. Bom dia. Ô, doutor Sival, você tá bom, mestre? Tranquilo. Obrigado pela aula, excelente. Mas eu queria fazer... Prazer é meu. Eu queria fazer um contraponto aí. Em 2014, eu tive em Barcelona, no Congresso Europeu, e foi colocado algumas situações interessantes. Você pontuou bem isso, mas eles fizeram o seguinte questionamento. Bebida alcoólica dissociado de atividade física não tem valor algum, entendeu? Então, a pergunta que deixou no ar foi o seguinte: se a bebida alcoólica sem atividade física, no caso vinho, não tem valor, por que ingerir?
Entendeu? Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso daí. E depois teve um trabalho que foi feito pelo John Hopkins e ele chegou à mesma conclusão. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí. Sival, os dois últimos estudos que eu mostrei, um é uma meta-análise e o outro é aquele estudo de idosos na Europa, mostra isso, né? Ele, como isolado, ele tem um efeito protetor, sim, né? Nesses estudos mostra bem claro isso. Mas à medida que você associa hábitos saudáveis, você protege muito mais, né? Então, é aquilo, né? A gente não pode preconizar álcool isolado para proteger o coração, até por conta desses desvios de comportamento, né? E essa meta-análise que eu mostrei e esse último estudo de idosos mostra claramente isso. Na hora que você soma uma dieta saudável, não fumar, atividade física e o consumo moderado de álcool, você tem uma situação muito boa, né? E isolado, vários estudos mostram que o consumo de álcool isolado tem um efeito protetor, sim, mas não é tão acentuado quanto você soma esses outros hábitos saudáveis que todos nós sabemos, né? Manter uma gordura abdominal baixa, não fumar, praticar atividade física e alimentar saudável, né? Então é isso. Eu acho que eu concluo a minha aula exatamente falando isso, né? O aspecto mais importante na prevenção dos eventos cardiovasculares é o estilo de vida individual, né? Dieta saudável, prática de exercício físico e não fumar. Como o professor Juliano bem diz, né? A atividade física ela tem que ser regular e pelo menos aí 3 a 4 vezes por semana, no mínimo, uns 30 minutos, senão você não está fazendo nada também. Você dá uma volta no parque no sábado, você não está fazendo atividade física, não. Então, é o hábito levado de maneira consciente, correta e regular, né? Disciplina, né? O Fred está perguntando aí sobre a diferença entre o vinho tinto e o branco. Os estudos mostram, Fred, que o vinho tinto, por conta esses flavonoides e o resveratrol, eles estão presentes no vinho tinto. Então, parece ter um efeito protetor maior, né? Embora a maioria dos estudos generaliza que o álcool, da maneira geral, ele protege também, né? O vinho parece ter um benefício adicional, Fred, mas especialmente o vinho tinto, né? Mas o álcool, de maneira geral, como eu mostrei para vocês, você toma uma dosinha de cachaça todo dia aí, está protegendo também. Pelo menos é o que a maioria dos estudos mostram. Né? Uma para abrir apetite, outra para digerir, né? Por aí, Arthurzão. Com relação ao vinho, o que tem descrito aí é que o tinto é por causa dos polifenóis, né? Ele acaba tendo 10 vezes mais polifenol que o branco, então ele teria um fator protetor mais pesado, assim, né? Pelo menos é o que eu já estudei. Ele tem o tinto 10 vezes mais potencial protetor do que o branco. A gente vê vários estudos, né, mostrando essa questão aí. Inclusive o Dr. Protásio, eu já assisti muita aula dele, assim, ele fala muito sobre isso. Eu acho que até por conta desse trabalho experimental que ele publicou aí nos coelhos, né? Você vê que o coelhinho enchendo a cara de vinho ali, comendo gordura pra caramba e se deu bem em relação. Se deu bem não, né? Que todos foram sacrificados, mas o aspecto anatômico foi muito superior, né? Feliz. Morreu feliz. O coelhinho morreu feliz, comeu pra caramba, encheu a cara. Esse foi o mais feliz dos três, né? O controle se ferrou, né? Pelo menos comeu muito, né? E o outro sem graça tomou suco de uva. Então, Flávio, e o paciente com queixa de arritmia, de palpitação, como é que fica a recomendação? Eu não li nada assim nesses estudos falando sobre arritmia cardíaca, mas o que a gente vê aí, eu acho que vocês têm alguém da arritmia aí, parece estar relacionado à dose também, dose mais alta, né? Se o paciente tem arritmia cardíaca de base, o consumo de álcool também parece não ter efeito benéfico, não. Mas a maioria dos estudos que eu vi não fala nada sobre arritmia, então não tem como falar com muita propriedade sobre isso, não, o Adriano. Não sei se tem alguém da Eletrofis aí para fazer algum comentário. Porque esse hábito ruim que o senhor mencionou, do uso excessivo do álcool no final de semana, quem trabalha no pronto-socorro vê muito. Aí depois chega aquele tanto de paciente com FA. Então, está bem claro essa associação e é bem descrita. A dúvida que me gera, e que eu já atendi em consultório, é aquele paciente que toma rotineiramente lá
2 cervejas todos os dias e está com queixa de palpitação. Aí ele pergunta, doutor, e o álcool? O que eu faço? Eu tenho que parar? Eu devo diminuir? Como é que é o hábito? Então, eu também procurei informações assim, específicas, não achei, não sei como é que é a experiência de vocês. Mas esse caso em específico, eu orientei a redução e teve uma melhora significativa, sabe? Adriano, é o que eu volto a falar, todos os estudos que eu li um punhado aí, nenhum, eu não vi nenhum estudo específico de arritmia e álcool não, mas a gente, concretamente, eu não tenho como te falar. Então é isso, que eu ia complementar uma outra coisa. Pessoas que têm mais sensibilidade, né, Adriana, à ingestão alcoólica. Você vê exatamente. Que a população japonesa, por exemplo, eles têm não tem aquela enzima que converte, eles têm um rush cutâneo importante, eles têm uma sensibilidade muito mais aumentada. E isso procede que algumas pessoas com ingestão até relativamente pequena de álcool, ele pode ter como estimulante um aumento da frequência cardíaca muito mais precoce do que outro que tem uma ingestão extremamente elevada e que não sente nada, né? Isso aí eu acho que fica a critério de pontuar aí cada pessoa, sensibilidade. Só traçando um paralelo com o café, né? O pessoal da arritmia pegava o pessoal que a gente está tomando café, corta, né? E recentemente foi publicado estudo, se você beber café moderado, ele é bom para arritmia. O Silvio fez uma live com o Maurício aí no negócio de café aí, mostrando isso, né? Mas é só um paralelo, né? Não tem nada a ver. Às vezes o álcool pode ter exatamente essa mesma situação, né? E o problema sério mesmo é o alcoolismo, né? Que atinge uma parcela da população e é social, né? Eu trabalhei no Paraná há uns anos e tinha um cardiologista lá que era alcoólatra. Uma vez me chamaram, eu estava de plantão por um outro serviço e me chamaram no plantão para atender um paciente que foi estar desesperado, que o doutor tinha chegado lá dentro do hospital, cambaleando, caindo pelas tabelas para atender o paciente. Então, é só um comentário para lembrar uma situação extremamente desagradável que o alcoolismo causa, né? Sem falar em agressão física e outras coisas, quando a pessoa perde o controle do consumo, né? É um negócio sério, muito controverso, né? Por um lado mostra diminuição de mortalidade por infarto, por outro tem esses problemas sociais em algumas pessoas que são gravíssimos, né? Eu acho que bem como você falou, né? É difícil você recomendar o uso, mas você tem base científica para não proibir, enfim, não tolir a pessoa de fazer esse uso, né? Outra coisa interessante é que às vezes o hábito de beber álcool, seja lá de qual forma, geralmente a pessoa bebe comendo bem, né? E acaba exagerando na comida. Então a pessoa engorda e aí ele vai com o índice de massa corpórea lá para cima, sobe o colesterol. Então recentemente eu atendi um paciente que ele começa a beber um vinhozinho de quinta e vai até domingo. E o cara tá com obesidade grau 2, entendeu? Eu falei, doutor, e o meu vinhozinho? Porra, entendeu? Você pode tomar seu vinhozinho, mas diminui a quantidade, não controlar a boca, vão fazer atividade física. Ele acha que está se protegendo por um lado, né? Usando o vinho como subterfúgio, mas ele está moendo por outro, né? Porque ele está comendo, ele é sedentário, e está tomando vinho lá, achando que ele está protegendo o coração dele. Voltando esses 2 estudos que eu mostrei, é um somatório de hábitos, né? Às vezes um estraga o outro, né? Tomando uma taça de vinho, comendo 1 quilo, tira gosto, né, Flávio? E aí o cara não para, né? Não para nunca, né, Arthur? Tem os famosos sem limites, né? Fazendo a piadinha aqui. Eu tenho uns amigos de ciclismo aí, muita gente mesmo, eu vejo, assim, às vezes eu termino de fazer um pedal, a turma tem umas turmas que os caras param e senta no boteco e enche a cara durante 3 horas, pega o carro embriagado e vai para casa. E chega em casa, quer que a mulher dá um beijinho nele? Fala, ô meu bem, você treinou, parabéns, entendeu? Então tem muito disso. Os caras terminam de pedalar 11 horas da manhã, chega 4 horas da tarde, trêbado, e acha que trêbado, né? E ainda quer dar um trato na mulher, achando que tá bonito, né? Doutor Flávio. Oi, Renato. Bom dia. Beber um pouquinho é bom, não tem problema não. É até agradável e cura a depressão. Um pouco, né? É bom. Uns gostam de comer, outros gostam de beber, para divertir um pouco, né? Mas falando na questão da arritmia aí, o Adriano pontuou bem que a mais frequente é a fibrilação atrial,
né? A libação alcoólica está muito associada aos episódios, inclusive de FA isolada, né? Que é aquela que aparece uma vez só na vida da pessoa, sem os fatores de risco, e às vezes com chá desvascular, e às vezes a gente nem tem que anticoagular, é só esperar. E outra coisa, as arritmias ventriculares, elas não são frequentes nesse caso, a não ser quando o paciente desenvolve a miocardiopatia alcoólica, mas a gente vê, às vezes, nos pacientes a arritmia ventricular por distúrbio hidroeletrolítico, principalmente a hipomagnesemia. E aí acaba aí permitindo os episódios de atividade deflagrada, né, no ventrículo e essas arritmias monomórficas. Mas a mais frequente é a FA mesmo, só para não deixar de comentar. Porém, eu não recomendo o consumo zero, eu recomendo o moderado. É interessante, Renato. E uma coisa, quando eu aprendi a beber vinho lá atrás, eu fiz alguns cursos e existia, né? Não sei se para onde vocês têm, de que o vinho é a pior ressaca que tem. Isso é uma mentira muito grande. Se você tomar o vinho com uma águazinha do lado, vai hidratando, como qualquer bebida alcoólica, né? Se você hidratar junto, o efeito horroroso da ressaca é a desidratação, né? Que o vinho, o álcool inibe o hormônio diurético, a pessoa desidrata e aí vem dor de cabeça, vem todos aqueles problemas, né? E o vinho você bebe bem com água também, né? Você come, bebe vinho, bebe água e desce bem, vai beber. Outro dia eu abri uma cerveja com água, os caras ficaram rindo de mim, os caras estão ficando doidos tomando cerveja e bebendo água. Até isso, né? O vinho tem essa peculiaridade, né? Pelo menos para mim, né? E uma das coisas que eu aprendi é falar, não quer passar mal com bebida alcoólica, hidrate. Ok, alguém mais? Aqui. Vai lá. Só fazer uma piadinha aqui, Adriano. Dizem que quem bebe todos os dias é alcoólatra, né? Mas quem bebe toda noite, não, né? Então... Aí tá liberado, né? Então eu tenho que me convencer que eu tenho que assumir esse hábito aí também, para ser mais saudável, né? Adriano, eu já fiz você beber café, para tomar um vinho, falta um pulinho, né? É um passo agora, né? Adriano agora virou bebedor de café, o cara não bebia nem café, Arthur. É difícil. Lógico que não, Adriano, aí não, né? A gente vai aprender. O cara que não bebe café e não bebe álcool não é um cara confiável, velho. Não. As duas coisas você tem que fazer. Daqui a pouco tá tirando umas fotos que nem o Frederico. Aí, Nossa senhora, aí não. O Arthur, outro dia ele esteve lá em Portugal e voltou com pera-manca, tinha debaixo do braço, tá mó causada na adega dele, porque assim, se ele abrir essa garrafa de vinho sem antes beber outra coisa e aprender de verdade, eu vou dar uma surra nele. É dispensável. Merece. Pera-manca, tinha, tá mal causado lá. Eu sei que tá lá, não sei se ele já bebeu. Se bebeu no momento errado, né? Porque hoje ele não sabe diferenciar um casileiro dentro de água de um chapinha, né? Aí é maldade, Adriano. Não faça isso, não. Espera um pouquinho. Não, deixa ele guardadinho. Esse vinho é vinho de guarda. Você pode deixar ele mais uns 5 anos lá deitadinho, Adriano. Não tem problema nenhum. Não vai beber ele antes, não. Tá bom. Então tá bom, gente. Eu acho que... Alô, minha gente. Só um comentário da Fabiola, que tudo cachaceiro, a maior pinguça que tem no hospital em Cora ali, ela fica aí tirando sarro. E ela gosta de cerveja, aquelas que tem um EBU de 138, entendeu? Aquelas IPA, que amarga mais do que o fel. 5.000 IBU. Mais forte que um vinho. Beleza, gente? Então beleza, eu acho que foi muito bom. Obrigado, Dr. Flávio. É um tema que a gente não vê artigos sobre isso todos os dias, mas frequentemente as pessoas perguntam.